Olá, amigos, paz e bens a todos vocês, sejam muito bem-vindos a esse momento de espiritualidade, momento de reflexão. Quero convidar você a orar comigo por nossas famílias, por sua família, por minha família, para que nosso Senhor Jesus Cristo direcione o nosso caminhar ao longo de nossa caminhada terrena. Oremos. Oração à Sagrada Família. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós vos agradecemos pela convivência exemplar que tiveste no cumprimento da vontade do Pai. Que nossos lares floresçam as virtudes que animaram o vosso lar em Nazaré: caridade, humildade, diálogo, compreensão e ternura. Intercedei por todas as famílias que hoje passam por grandes dificuldades e crise. Queremos também pedir a graça de sempre colaborar com a nossa vida, testemunho vivo, para que todas as famílias descubram os caminhos do amor, da compreensão, do diálogo sincero, da paz. Jesus, Maria e José, rogai a Deus por todas as nossas famílias. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés, pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe a mão sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia ficou imediatamente, parou, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns das casas de chefe na sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo a notícia, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, como estava chorando e gritando. Entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Amados irmãos e irmãs, Sagrada Família de Deus, se essas palavras ouvidas com bastante atenção e colocadas em práticas principalmente em nossas relações humanas serão sempre palavra da salvação. São palavras que direcionam nossos caminhos. São palavras que fortalecem e intensificam nossa fé. Deixam essa
chama de esperança da fé intensificar cada vez mais por meio do relacionamento com Cristo, por meio da intimidade com o nosso Jesus Cristo, que é a oração, que tanto nos fortalece e intensifica a nossa fé. E hoje o evangelista Marcos nos mostra alguns momentos de fé e da comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Jairo, homem de fé, temente a Deus, aproxima-se de Jesus e pede que Jesus interceda por ele e diz: minha filhinha está nas últimas, vem e põe a mão sobre ela, para que ela sare e viva. Vem, diz Lázaro a Jesus, e põe a mão sobre a minha filha. Quantas e quantas vezes nós não temos essa possibilidade de compreensão que nossas curas interiores, nossas dificuldades humanas perpassam sobre aproximar-se de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas orações vazias nós dizemos que professamos na intensidade de nossa fé, mas somente são palavras vagas? A oração é aquela que nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e cada vez mais nos intensifica na compreensão da nossa fé, da nossa espiritualidade. São momentos oportunos que nós permitimos que Cristo coloque sua mão em nossa vida, em nossa mente, em nosso direcionamento. Esse caso de Lázaro mostra toda a intensidade da fé de um homem que tem um amor justamente a sua filha, mas principalmente tem um amor a essa fé intensa em acreditar em Cristo, que poderia ser e é um dos maiores médicos do mundo, que cura nossas feridas, sara nossas feridas internas, direciona nossas ações, transforma, vem e intercede por nossas inquietações. O outro caso é justamente dessa mulher que há 12 anos sofria de uma intensa hemorragia. E o que é interessante que o Evangelho mostra é que ela já havia gasto todo o seu dinheiro com muitos médicos. Então havia muitos anos que ela era acometida dessa doença. E por que então que ela não conseguiu? E essas pessoas, esses médicos não conseguiram sarar? Porque não tinham fé. O poder da cura perpassa muito mais do que a nossa simples compreensão humana. Compreender que a fé é acreditar naquilo que de graça Deus coloca em nossas vidas, mas para isso é preciso acreditar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso querer que Cristo realize algumas obras em minha vida se eu não demonstro esse amor intenso a Ele, se eu também não vivencio essa experiência da fé, de ouvi-lo e procurar praticar a palavra dele, fazendo parte dessa família de Deus? A minha família verdadeira, diz nosso Senhor Jesus Cristo, é aquela que faz a vontade do Pai. Como é que você quer que Deus realize milagres em tua vida, as transformações, se você não faz a vontade de Deus na prática da oração, do serviço, do estar disponível, acima de tudo, reconhecer que você é batizado, você é convidado para ser missionários. A intensidade de nossa fé faz com que nossos corações fiquem ardentes, mas não somente para isso. Essa chama flamejante da fé gera missão. E é a partir da missão que colocamos nossos pés a caminhos, como aconteceu justamente com a menina que havia alguns dias que já estava como morta. E eis que Jesus chega e faz essa cura dizendo para a menina, pegando-a pela mão, e diz, Talita cum, que quer dizer, levanta-te. E olha o que o Evangelho diz a mim e a você. E ela levantou-se imediatamente e começou a andar. A cura que Jesus gera em nossas vidas não é para ficarmos estáticos, parados, sem ação, sem colocar-se a serviço dessa missão. Por isso que a menina sai e começa a andar. Toda a cura interior e todo aquele que professa a fé percebe que pode ser missionário e você é convidado. Você só quer que Deus venha a ti e coloque bênção em tuas vidas. Mas qual missão você faz para que você demonstre esse sentimento de gratidão e principalmente a maturidade de tua fé? Fé imatura é fé que não tem sentido, não transforma. Experimentamos a vivência da nossa fé a partir do momento que nós cremos em um Deus que gera transformações em nossas vidas, principalmente nos tornando pessoas melhores,
nas nossas relações humanas. A maioria de nossas relações é sempre colocando Deus, diante da parede, querendo que Deus faça a minha vontade como meninos mimados. Que fé é essa? Para que eu possa professar a minha fé, é preciso primeiro estar a serviço desse reino, da missão, por meio do direcionamento da palavra, da oração e da minha espiritualidade, germinando caridade. Fé sem caridade, fé sem oração, fé sem palavra, não é fecunda, não gera transformação. Então que nós possamos, por meio desse evangelho de hoje, perceber que todas essas pessoas aqui que conseguiram a cura eram pessoas de fé e tementes a Deus. Jesus passa e essa mulher que sofria fica pensando, se eu ao menos tocar na roupa dele, se ao menos eu fizer uma oração, se ao menos eu me aproximar dele, se ao menos eu tiver com que e fizer com que realmente o meu sentimento de fé abra espaço para Jesus tocar em minha vida, em minha história de vida, com certeza muitas graças me transformarão para uma pessoa melhor. A melhor oração não é aquela que você pede bens, mas é aquela que pede para que nós possamos ser pessoas melhores na prática do bem comum, na empatia. A todos vocês, paz e bens e um beijo em seus corações.